Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com notícias muito, mas muito boas, muito positivas para você e para mim, torcedores do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar um pouco aí sobre a preparação, né, para o clássico desse domingo contra o Flamengo, né, o retorno do Campeonato Brasileiro. Álvaro Pacheco ali que já tem um esboço do time titular, né, que vai estar aí entrando em campo para conseguir essa vitória, né, e trazer de volta a moral, a autoestima, confiança aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer uma notícia aqui maravilhosa sobre a reforma de São Januário aí que se aproxima, né? O Vasco ontem teve mais um passo positivo para conseguir, né, aquele dinheiro que vai estar chegando aí da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então a gente vai explicar direitinho todos os passos aí que ainda precisam ser feitos para o Vasco começar a dar início a essas reformas já no final do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar sobre Felipe Coutinho, porque a diretoria lá da SAF do Vasco já começou o planejamento para fazer o anúncio oficial do retorno do Cria, do retorno do Felipe Coutinho para São Januário. E também vamos trazer atualizações referentes ali a mercado da bola, jogadores aí que o Vasco tá buscando aí contratar já nessa janela do meio do ano, e também trazer uma atualização aqui sobre a situação da possível compra, né, da Crefisa da SAF Vasco, porque ontem a Leila Pereira veio a público e falou um pouco aí sobre esse assunto delicado, né, que tá mexendo lá nos bastidores do Palmeiras. Então a gente vai fazer essa cobertura total, vai ser um vídeo um pouco mais longo, então peço que vocês redobrem, tripliquem a atenção para não perderem absolutamente nada que a gente vai estar trazendo aqui no vídeo de hoje. Peço também a sua colaboração, deixando o joinha, deixando o like no vídeo, compartilhando esse vídeo, principalmente nos grupos de zap, manda para um amigo vascaíno que ainda não é inscrito no canal e manda também para os seus amigos rivais aí para mostrar para os caras que o Vasco tá vindo forte, que vai montar aí um grande time para o restante do Campeonato Brasileiro. E fica o convite para você que tá aí do outro lado, que ainda não é inscrito no canal, né? A gente todos os dias aqui lembra pra galera que muita gente, mas muita gente que assiste os vídeos não é inscrita, não tá seguindo a gente, quase metade, quase 50% da turma que assiste aos nossos vídeos não é inscrita no canal. Então, ó, faz o seguinte, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho. Se você tá assistindo um vídeo com o seu celular deitado assim, vira ele em pé na vertical, lá embaixo vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, vem fazer parte da nossa família e, mais uma vez, queria agradecer, cara. É impressionante como Vascaíno ajuda Vascaíno. A gente lançou uma campanha semana passada aqui no nosso canal, que é uma campanha de doações. Para você que tá aí do outro lado, que quer que a gente faça uma cobertura total, exclusiva de tudo que acontece no Vasco, a gente está pedindo doações de qualquer valor, cara. Pode ser R$1, pode ser R$5, 10, 50. O valor que você achar que você tem condições de ajudar o nosso canal, a gente está pedindo no Pix, ou nesse número que está na tela agora, ou nesse QR Code aqui no cantinho da tela. Aí você vai me perguntar, Mário, como esse dinheiro vai ser utilizado? Quem que você vai estar usando essa grana aí para poder melhorar o conteúdo aqui dos vídeos? Cara, esse dinheiro vai ser utilizado primeiramente para a gente poder ir a todos os jogos fora de casa, estar na coletiva de imprensa dos treinadores, estar indo sempre ao aeroporto buscar os jogadores que o Vasco contratar, sempre que alguma coisa urgente acontecer, a gente está no local para fazer a cobertura ao vivo para vocês e também para a gente investir em microfone, em câmera, em qualidade de imagem aqui nos nossos vídeos. Então qualquer valor que você puder doar, pode ser 50 centavos, mas cara, qualquer coisa soma. Ontem os nossos vídeos aqui no canal tiveram mais de 40 mil visualizações. Se cada um doasse R$1, a gente estava sanado, a gente estava resolvido até o final do ano. Então quem puder dar essa moral, deixando o joinha e colaborando no Pix, a gente vai ficar muito agradecido, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre o retorno do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco volta a campo domingo contra o Flamengo, né? Jogo que acontecerá às 4 horas da tarde. Até peço perdão, eu achava que o jogo seria no sábado, mas teve essa mudança de data, né? Graças a Deus. Domingão, 4 horas, horário perfeito para um clássico desse tamanho, né? E, cara, a preparação do Vasco tá sendo muito positiva, tá? Os jogadores recepcionaram muito bem o Álvaro Pacheco e toda a comissão técnica nova, né? Que chegou junto com ele de Portugal. Todo mundo muito contente com a forma de trabalhar, de intensidade, de puxando, né, o elenco ali a entregar tudo nos treinamentos, e a gente deve ter um time com mudanças.
tanto na formação tática quanto no time também ali nas peças no time titular, né? A tendência é que o Vasco volte a atuar com um esquema de 3 zagueiros, né? Com 3 ali jogadores mais recuados. A gente deve ter um meio de campo com 5 atletas e 2 jogadores mais avançados. E aí você vai me perguntar, Mário, então vai jogar no 3-5-2? Provavelmente no 3-4-3 quando estiver atacando e no 3-5-2 ou no 3-6-1 quando estiver se defendendo. A provável escalação do Vasco para o domingo deve ser a seguinte: Léo Jardim no gol, trio de zaga com Léo Pelé pela esquerda, João Vitor pela direita e Maicon centralizado, voltou a treinar como titular, o Medel aí realmente não deve ganhar espaço com o Álvaro Pacheco. Meio de campo, nas alas ali, aberto pelos lados de campo, Piton pela esquerda e pela direita tem uma dúvida, ou o PH ou o Puma Rodrigues, o Puma voltando a ter chances, voltando a ser aproveitado. Centralizados, ou o Hugo Moura, ou o Galdames, Esforza e Payet, e lá na frente, Verrete. E aí a outra dúvida, se ele entra o David ou se ele entra com o Adson. Então essa deve ser a formação, esse deve ser o time do Vasco aí para encarar o Flamengo nesse domingo, às 4 horas da tarde no Maracanã. Os ingressos já estão, né, à venda, já estão disponibilizados até o momento. Aí tivemos cerca de 25 mil bilhetes vendidos até o momento. Lembrando que será torcida dividida, 50% de um lado, 50% do outro. Então vascaíno que tiver a oportunidade, que puder ir ao Maraca nesse domingo, tem que estar presente para apoiar, né, e para ver a estreia do Álvaro Pacheco. Lembrando que teremos no Maracanã a dupla Coutinho e Souza. Já a gente vai falar sobre esses dois aqui também no decorrer do vídeo. Mas antes da gente falar sobre os próximos assuntos, né, entrar aqui nos próximos detalhes do vídeo, queria lembrar, rapaziada, que hoje tem vários jogos de Libertadores. Tem aí Flamengo, nosso próximo adversário, encarando Milionários, jogo às 9 horas da noite, vou secar o Flamengo, torcer para eles serem eliminados da Libertadores. Tem Atlético Mineiro e Caracas, Corinthians e Racing, Internacional e Belgrano. E você que curte fazer apostas esportivas, a nossa parceira do canal, a 1xBet, hoje à noite vai sortear 3 camisas oficiais do Vasco para você que está aí do outro lado. Tudo que você tem que fazer é se cadastrar na 1xBet, usando o primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, tem um link da 1xBet. Você se cadastrando, além de participar do sorteio das 3 camisas hoje à noite, você também vai ganhar um bônus de boas-vindas, que chega até R$300 e mais 100% em cima do valor que você depositar. Ou seja, botou 10, ganha 20, botou 100, ganha 200. Então, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link, faça o seu cadastro para garantir a sua participação. Beleza? Bora falar agora sobre reforma de São Januário, tá? Porque a notícia é muito, muito boa. Ontem tivemos a aprovação na segunda audiência pública que aconteceu, né, na Câmara dos Vereadores, e o projeto está avançando, né? O projeto já foi apresentado, a primeira audiência pública lá no CMRJ já foi feita, já tivemos um parecer conjunto dos vereadores que foi positivo. A segunda audiência pública aconteceu ontem na Barra da Tijuca e agora faltam apenas 4 fases, 4 processos aí para serem terminados e o Vasco conseguir ter acesso, né, àqueles 500 milhões de reais que vão entrar ali nos cofres do clube para serem investidos na reforma de São Januário. São a audiência pública que vai acontecer em São Januário, a primeira votação, a segunda votação na Câmara dos Vereadores e depois a sanção do prefeito. A tendência é que todo esse processo aconteça aí nos próximos 40 dias e que o Pedrinho, né, já tenha acesso à grana, né, já tenha acesso aí àquele valor que será destinado, né, para o clube dar início à reforma de São Januário. Você que quer saber quando essa reforma vai iniciar, quando que ela vai começar, o Pedrinho quer dar início à reforma assim que o Campeonato Brasileiro terminar em dezembro. Lembrando que quando o Vasco fechar São Januário para essa reforma, serão 3 anos sem jogar em São Januário, ou seja, o Vasco vai ter que buscar um novo lugar, né? Jogar no Maracanã, jogar no Engenhão, jogar em Volta Redonda. O fato é que São Januário estará fechado. Não teremos chances, né, de atuar no Caldeirão durante esse processo de reforma. Mas uma notícia muito boa, São Januário já merece essa reforma, já merece aí essa mudança, né, há muitos anos, mas finalmente tá saindo do papel agora sob o comando do presidente Pedrinho. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a SAF do Vasco, tá? Muita gente perguntando, pô, Mário, 777 vai vender, não vai vender? O que tá acontecendo aí em relação a tudo isso, né? O fato é, hoje a 777 colocou todos os clubes dela à venda.
lá na Alemanha, Hertha Berlim, na França, o Red Star, na Bélgica, lá o Standard de Liège, na Austrália, o Melbourne Victory e o Vasco também, né? O Vasco, obviamente, é um desses clubes. A 777 nesse momento está negociando com alguns fundos, com algumas empresas. Como eu falei para vocês, eu acredito que a 777 vai acabar entrando num acordo com o clube associativo, com o Pedrinho, né? Para que essa situação seja resolvida, né? Mas não acho que vai ser rápido, tá? Acho que isso aí vai demorar cerca de 2, talvez até um pouco mais, 3 meses, né? Não acho que as coisas vão acontecer num estalar de dedo. E ontem, quem veio a público para falar sobre essa situação foi a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, né? Porque a pressão lá no Palmeiras ficou muito grande depois que surgiu ali o burburinho que o seu Lamáquia, que é o marido, né, da Leila Pereira, o dono da Crefisa, da Crefipar, da faculdade lá também, que agora eu me esqueci o nome, né, estaria interessado, né, em comprar os 70% da 777. E aí, tudo isso aí dentro do Palmeiras surgiu como uma panela de pressão. Como é que pode o seu Lamáquia querer comprar o Vasco, tá patrocinando o Palmeiras? E ontem a Leila veio a público, né, e deu um pronunciamento ali negando, falou que não vai acontecer. Ela botou palavras da Leila, tá? Abro aspas aqui para Leila Pereira. Como vocês todos sabem, eu sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em novembro, teremos novas eleições no Palmeiras e eu sou uma candidata à reeleição. Meu marido, como primeiro cavaleiro, né, como marido dela, não poderia, em hipótese nenhuma, comprar um outro clube no Brasil. Eu só falo e penso e luto pelo Palmeiras. Então, palavra da Leila, então vamos descartar essa possibilidade, né? Vamos esquecer essa situação de Crefisa comprar o Vasco e realmente a tendência é que isso não venha a acontecer. E agora entrar no assunto mercado da bola, cara, porque tá pegando fogo, torcedor tá alvoroçado, o torcedor quer saber o que está acontecendo. E vamos começar falando sobre Felipe Coutinho, né? A atualização do Coutinho é a seguinte, cara. Os acordos entre Coutinho e Aston Villa já estão selados, né? Os dois ali já chegaram a uma conclusão que o contrato será rompido, né? Será rescindido. E agora falta a questão burocrática lá na Inglaterra. Obviamente que não vai ser assim em 1 ou 2 horas. A tendência é que isso aí aconteça até o final dessa semana, né? Até o final dessa semana, na sexta-feira, a gente já deve ter um anúncio oficial por parte do Aston Villa que Coutinho não é mais jogador do clube inglês, e aí, semana que vem, a gente deve ter o Coutinho assinando um contrato em definitivo com o Vasco, né? Ele que deve assinar um contrato de 2 anos e meio, de 2 anos e 6 meses até o final de 2026, com a prerrogativa, né, com a probabilidade de um aumento contratual por mais 1 ou 2 anos, dependendo ali das partes interessadas, do Coutinho e do próprio Vasco da Gama. O fato é, dentro do Vasco, no clube associativo e na Vasco SAF, já existe uma corrente, né, que está preparando esse anúncio oficial. A gente deve ter uma grande festa, a gente deve ter ali realmente algo muito grande acontecendo em São Januário ali, para que isso seja anunciado, né? E com toda a certeza do mundo tem que acontecer. Coutinho é um grande jogador, é um astro do futebol brasileiro, um astro do futebol mundial. E esse retorno do Coutinho pro Vasco, cara, significa muita coisa, não só dentro de campo, mas pro marketing, questões de patrocínio, venda de camisa, sócio torcedor, que vai aumentar muito, né? Então, tem que ser feito com muito carinho esse anúncio, tem que ser feito com muito cuidado e com muito respeito à história do Vasco, à história do Coutinho e a nós, torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas o anúncio oficial já está sendo preparado e a tendência é que possa acontecer já no decorrer da próxima semana para o torcedor vascaíno. Agora falar sobre outros jogadores aí que estão sendo especulados, negociações, começando a falar sobre Thiago Alcântara, o filho do Mazinho. A situação do Thiago Alcântara é a seguinte: houve a procura, né, por parte do Pedrinho, primeiramente, ao Mazinho, né? O Mazinho que é o pai do Thiago Alcântara. O Mazinho, ele ficou contente com a procura, falou que, porra, seria muito bacana, né, ver o filho dele jogando com a camisa do Vasco, onde o Mazinho foi campeão brasileiro em 1989, mas o Mazinho falou, abriu o jogo, né? Falou a realidade, falou, o Thiago Alcântara, ele ainda dá prioridade para o futebol europeu, né? Ele tem 33 anos, estava jogando no Liverpool agora nessa última temporada, né? Acabou não atuando muito por um problema de lesão, mas o Thiago Alcântara ainda tem prioridade de continuar na Europa. O fato é, ele ainda não recebeu proposta oficial de nenhum clube do futebol europeu. E a prioridade dele, caso não continue na Europa, será o Vasco, no Brasil. Será o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então a situação é essa.
o Pedrinho e o Felipe, os dois aí seguem mantendo contato com o Mazinho, inclusive o Pedro Martins, que é o diretor executivo do Vasco, também já entrou nessa triangulação, né? Já também está participando dessas conversas. E como eu falei, agora vai depender se o Thiago Alcântara receberá ou não uma grande proposta de um grande time do futebol europeu. Porque se ele receber uma proposta, vamos dizer assim, uma Udinese na Itália, um time de não alto gabarito, eu acredito que ele possa sim ouvir a proposta do Vasco e se for um grande projeto, se for um projeto vencedor, para ele jogar no Vasco, ao lado do Coutinho, ao lado do Payet, eu acho que essa vinda dele para o Vasco não é impossível. É muito difícil, mas não é impossível aí a vinda do Thiago Alcântara para jogar no Gigante da Colina. Falando agora sobre zagueiro Lianco, tá? O Lianco, que é um zagueiro de 27 anos, surgiu para o futebol jogando no São Paulo, depois jogou no Bolonha, jogou no Torino da Itália, se destacou muito no futebol italiano e foi comprado pelo Southampton da Inglaterra. Ano passado ele acabou não indo bem por lá, foi emprestado para o mundo árabe e nesse momento o Southampton quer negociar o jogador. Você fala, pô, Mário, negociar por quê? Porque o contrato dele termina daqui a 1 ano. E daqui a 6 meses, o Lianco ele já poderia assinar um pré-contrato para sair de graça do Southampton. E o clube inglês, obviamente, não é bobo, quer negociar o jogador para lucrar, para poder botar uma grana nos cofres. A multa rescisória do Lianco hoje é de 4,5 milhões de euros, porém, pelo que a gente ficou sabendo, o clube inglês aceita negociar o jogador ali até 2 milhões de euros, dependendo, né, se o pagamento for à vista, se for um pagamento ali parcelado, obviamente o valor aumentaria. Então essa é a situação. Ele foi oferecido ao Vasco. Nesse momento, o Pedrinho está estudando junto com o Pedro Martins e com o Álvaro Pacheco se vale ou não vale o investimento no atleta, né, que é um zagueiro alto, forte de imposição física e digo mais, amigo do Felipe Coutinho, né? Ele que postou anteontem uma foto com o Coutinho, né? O Coutinho chegou até a repostar essa foto. Então existe, né, um vínculo do Coutinho também com o Lianco, assim como existe um vínculo do Coutinho com o Thiago Alcântara, né? Lembrando que os dois foram campeões da Champions League juntos, né, em 2020, vestindo a camisa do Bayern de Munique. Agora falar sobre situação de Gustavo Cuéllar. Te atualizou ontem para vocês na live, mas atualizando novamente. Pedrinho tem interesse no jogador, o Cuéllar tem interesse em voltar para o futebol brasileiro, não é uma negociação fácil, porque o Cuéllar tem contrato lá no Al-Shabaab até 2026, porém não é impossível, não é uma negociação aí nem improvável, porque os valores do Cuéllar não são altos. Hoje eu acho que se chegar lá com 1 milhão de euros, o clube libera. Agora não dá para fazer uma loucura, não dá para chegar lá, né, e, botar uma grana ali, 3, 4 milhões, até porque já é um jogador de 31 anos, não é um jogador que vai desempenhar em alto nível por muito tempo, mas é um jogador muito experiente, vitorioso por onde passou e com certeza cairia como uma luva nesse meio de campo do Vasco ali na vaga de primeiro volante. Então a situação aí pode evoluir, mas obviamente tem outros jogadores interessantes no mercado, né? Outros jogadores ali até mais jovens que poderiam chegar e também comparecer nessa posição de primeiro volante. E agora falar sobre o Pombo, né? Richarlison, porque ontem o craque Neto, no programa dele lá na Band Esporte, né, soltou essa bomba, soltou ali que o Vasco estaria negociando com o Richarlison. A gente sabe que o Richarlison é vascaíno, a gente sabe que o Richarlison tem o sonho de vestir a camisa do Vasco, mas sonho de jogar no Vasco e jogar no Vasco é muito diferente, né? O cara, ele joga no Tottenham, um gigante do clube, um gigante lá da Premier League, né, do futebol inglês. O Tottenham não tem interesse de vender o jogador e o Richarlison, obviamente, cara, tá jogando na melhor liga do mundo inteiro. É um jogador que hoje vale quase 40 milhões de euros. Então, eu, particularmente, não acredito na vinda do Richarlison. Se o Vasco fez uma consulta, excelente, excepcional, né? Obviamente que se o Vasco fez uma consulta, com toda certeza seria para ele vir por empréstimo e provavelmente o Tottenham pagando aí grande parte do salário do jogador. Como eu falei para vocês, eu não tenho essa informação, eu não consegui acesso aí a uma notícia que o Vasco fez uma consulta, mas o craque Neto falou, vamos confiar nele, né? Vamos dar créditos a ele aí. E se caso algo realmente vier a se concretizar, se o Pedrinho aí realmente vier a tentar essa contratação, irmão, seria sensacional, seria maravilhoso. A gente tá falando de um cara que foi titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo e que com certeza estará na próxima Copa também participando aí pela seleção brasileira. Mas até agora, pelo que eu sei, não tem nada. Inclusive o próprio staff do jogador, né? Os próprios empresários do Richarlison
negaram que o Vasco, de forma oficial, teria feito uma sondagem, né? Teria feito ali uma proposta para contar com o atleta aí nessa próxima janela de transferências. Enfim, a gente vai seguir buscando, a gente vai seguir aí tentando, né, apurar mais novidades até sobre outros jogadores, e assim que tiver qualquer coisa, a gente traz para vocês aqui no canal. E antes de ir embora, lembro pra galera, quem puder dar aquela moral, ajudar o nosso canal, Pix tá aqui, ó, qualquer valor, rapaziada, R$1, 5, 10, 20, 50, o que você puder, vai ajudar muito. Pix tá aqui ou aqui no QR Code. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para dar aquela moral. Valeu, tamo junto, abraço.